O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. A parte A do versículo 6, o que é nascido da carne é carne. Ele está falando do pecado do ser humano, da humanidade. A Bíblia diz, no capítulo 3 de Romanos, eu não vou ler todos os capítulos e versículos, passagens bíblicas, para não ficar tão extenso os vídeos, ok? Mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Observe, Deus criou o homem para viver eternamente. Tudo isso era perfeito. Deus falou para o homem gerar filhos e encher toda a terra. Mas no capítulo 3 de Gênesis nós vamos ver a queda do homem através da tentação de Satanás, através da pessoa de Eva, que Eva é usada como instrumento, é enganada e assim leva também aquela fruta que Adão termina comendo, e Adão sendo cabeça, cai toda a humanidade. Observe, Adão era um homem santo, Eva era uma mulher santa, ambos eram perfeitos. O propósito de Deus é original para a salvação. Todos procederiam de Adão e Eva, só que perfeitos como eles. A terra ia ser povoada, né, de homens e mulheres perfeitos, como Adão e Eva eram perfeitos. No entanto, esse plano ele foi abortado ao princípio. No entanto, Deus já tinha um plano na eternidade elaborado para enviar Jesus Cristo Salvador. Mas não quero entrar nesse ponto agora. Entrou o pecado, com o pecado entrou a maldição. Primeira morte, morte espiritual. Segunda morte, morte física, pois o homem vivia eternamente. Terceira morte, morte eterna, que significa o homem ser banido da presença de Deus para sempre. Infelizmente, isso está acontecendo e vai continuar a acontecer, pois isso é consequência do pecado. No entanto, Deus preparou a providência e o Deus de justiça, que deveria trazer justiça sobre a humanidade caída por conta do seu pecado, Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Então toda a humanidade, como Romanos diz, capítulo 3, versículo 23 também, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Adão caiu, Eva caiu, toda a humanidade procede de Adão e Eva, caiu no mesmo pecado. Toda a humanidade está separado de Deus, e Deus, por ser justo e juiz e não somente Salvador, ele tem que trazer justiça sobre a humanidade. E aquilo que Deus tinha que dar para o homem, por consequência do seu pecado, era a condenação eterna. Mas Deus, que criou o homem, que é infinito em misericórdia, preparou a redenção através de Jesus Cristo. Então, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, desceu na terra, a palavra encarnada, o verbo vivo, tomando a forma humana para poder ser como um de nós, para que pudesse pagar essa dívida para Deus, pois havia uma dívida da humanidade para com o Senhor, o Criador, porque foi a ofensa do pecado. Então Jesus Cristo, como homem, ele pode se colocar no meu e no seu lugar. Uma vez que todos pecaram, não temos como chegar a Deus, não temos como pagar essa dívida, porque todos são pecadores, todos estão separados de Deus, todos são injustos, todos cheiram mal diante de Deus. Então o que Deus haveria de fazer? Deus enviou seu Filho Jesus na forma humana, para que ele pudesse morrer como um ser humano, pagando a dívida para Deus, que era nossa, uma dívida que era minha, uma dívida que era sua, que assiste esse vídeo, porque nós estávamos debaixo de maldição e condenação. Jesus leva essa maldição sobre ele, sobre o madeiro. Esse é o significado da morte de Jesus. Jesus subiu naquele madeiro, levando o pecado de toda a humanidade. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio e levou sobre o seu corpo, conforme o profeta Isaías, capítulo 53, que fala 700 anos antes da morte de Jesus Cristo, aquilo que ele ia passar por amor a mim e por amor a toda a humanidade. Como um cordeiro mudo, ele ia ser levado ao matadouro, ia ser moído. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, ou seja, feridas, nós fomos sarados. Esse ser sarado é a partir do plano espiritual, pois todo o ser humano
espírito, alma e corpo, foi contaminado pelo pecado. O sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, esse é o significado profundo. Ele estava naquela cruz por você pecador, por mim pecador, independente de que você faz até este momento, do que você fez, não importa. Ele já pagou o preço pela sua vida. Ele já comprou você pelo preço de sangue. Aquilo que ele levou sobre os seus ombros, todo o sofrimento, foi se colocando, intercedendo por mim e por você, para que toda a humanidade viesse a ter a oportunidade novamente de se reconciliar com o Criador. Jesus é uma ponte que dá acesso de um lado para o outro, onde no meio tem um abismo. O abismo logo representa a condenação eterna. Jesus se colocou entre o Pai e a humanidade para nos dar esse acesso. Esse é o significado real da obra de Jesus Cristo. No entanto, é preciso entender isso aqui. Amém? É preciso entender isso aqui. Se o pecado entrou por Adão e Eva, ou Adão, tanto faz, caiu toda a humanidade, todo ser humano é pecador. Todos. Todos estão contaminados pelo pecado. Mas nós vamos continuar na quarta parte desse tema, amém? Deus abençoe e assista o próximo vídeo.